Olá, tudo bem? Aqui estamos nós de volta com mais um Bar do Vaz. E dessa vez nós vamos querer saber o que aconteceu na rua. O povo voltou às ruas. O povo foi protestar. Foi dizer não às reformas, foi dizer não ao governo, foi dizer que quer melhorias, não quer os seus direitos sendo tirado pelo Congresso Nacional por medidas antipopulares. E um dos responsáveis que colocou esse povo na rua foi Franklin Albuquerque, o presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Tudo bem, Franklin? Tudo bom, Vaz? É um prazer te receber aqui. Começo dizendo que para mim foi uma grande surpresa ver tanta gente na rua. O que você fez? Qual foi a tática diferente que vocês usaram daqueles outros encontros de anos anteriores, onde o povo não compareceu como se era esperado? Vaz, eu acho que o popular, o trabalhador, o Brasil, ele está acordando para os verdadeiros objetivos dessas reformas que não atendem o interesse da população, atendem o interesse de uma pequena classe política e empresarial que quer cessar com os direitos sociais duramente conquistados para aumentar os seus lucros. A mobilização do dia 28 foi uma articulação deliberada pelas centrais sindicais a nível nacional e replicada nos estados. Então, como nós contamos com a participação de todas as centrais e do grande número de sindicatos, a gente pôde mobilizar uma quantidade de pessoas realmente bastante satisfatória. Aqui no Foi estado uma do Acre, mobilização só feita via internet ou teve algum outro tipo de trabalho? teve. Nós fomos nas repartições públicas, nós fomos nas escolas, nós fomos até em obras que estão sendo realizadas no estado do Acre para explicar ponto a ponto o que é a reforma previdenciária, o que é a reforma trabalhista e o que é a terceirização e como isso vai implicar negativamente na vida do trabalhador. Então nós fizemos esse trabalho preventivo para poder fazer com que o trabalhador entendesse de fato como sua vida ia ser afetada e ele viesse para as ruas consciente da defesa dos seus direitos. O governo avalia de que não foi bem sucedida essa ida às ruas do povo reivindicar pelos seus direitos. E vocês, de centrais sindicais, analisam como? Vaz, um governo que apresenta justificativas mentirosas e falaciosas para colocar reformas que agridem a vida do trabalhador, a gente não poderia esperar deles que ele reconhecesse o tamanho da nossa manifestação. Aqui no estado do Acre foi uma réplica do que aconteceu em boa parte do Brasil. As manifestações foram um sucesso total, porque nós tivemos lá todas as tribos de trabalhadores, todas as representações de movimentos sociais em um número quantitativo bem surpreendente. Então o governo mais uma vez tenta desestimular e desmoralizar a nossa mobilização, não reconhecendo, mas a gente já esperava que isso viesse da parte deles. Agora, como é que explica isso tudo? Porque muita gente diz que vocês foram às ruas para protestar contra as acusações que estão sendo feitas ao Lula em favor do PT. Você consegue explicar isso, se foi para reivindicar direitos ou para defender o Lula? Há um trabalho de desmoralização do meio sindical muito grande, da atividade sindical muito grande. Por quê? Porque são os sindicatos, são as centrais que estão se levantando contra esses projetos criminosos. Então todo tipo de artifício, inclusive esse de dizer que a gente estava defendendo o Lula, foi utilizado para tentar desmobilizar. O que eu disse lá, inclusive, no dia do movimento, e digo aqui, que o movimento é apartidário, mas eu particularmente gostaria de ver representantes de todos os partidos lá. Mas tinha muitos políticos, principalmente do PT. Tinha do PT e de outros partidos lá também. Agora eu quero convidar, inclusive, os políticos do PMDB, do PP, do PSDB, para vir nas nossas manifestações defender o seu ponto de vista. Entendeu? Nós queríamos sim que todos os parlamentares acreanos de todos os partidos estivessem lá se comprometendo com quem realmente vota e com quem realmente elege. Agora, Franklin, você é policial federal, né? Agente Isso. federal.
policial federal que sempre esteve na rua, que sempre combateve essas coisas. Foi mostrado em redes sociais, em alguns lugares, logo que começou o movimento pelas ruas, vários ônibus que estacionaram ali próximo ao bairro da Base. Esses ônibus foram usados para trazer pessoas para participar dessa marcha? Olha, da nossa manifestação, não. O pessoal que se mobilizou ali no centro, as centrais não disponibilizaram nenhum ônibus para trazer ninguém. Se algum sindicato disponibilizou ônibus para trazer o pessoal do interior, da base, faz parte inclusive da atividade sindical. O trabalho sindical está investindo nisso mesmo. Até porque houve a paralisação de ônibus, né? Os motoristas de ônibus aderiram e o trabalhador precisava vir da periferia. Da nova central não mobilizou nenhum ônibus, mas isso não legitima que o sindicato não possa, na verdade ele deve facilitar a vinda do trabalhador para o protesto. As reivindicações que vocês fazem, elas vão de encontro com o que o governo chama de desenvolvimento. É preciso mudar para poder aguentar a pressão da máquina, o que a máquina gasta com aposentadorias e com tudo. Por que vocês discordam tanto? Porque se você não há nenhum ponto convergente? Não há, Vaz. A matemática é, inclusive, muito simples. Se você pegar tudo que a União arrecadou com a Seguridade Social, que engloba a Previdência Social, e diminuir desse valor tudo que o Estado gasta com saúde, assistência social e previdência, você vai ver que não há rombo. Há, na verdade, um superávit. Ano passado, o Brasil arrecadou mais de 11 bilhões do que gastou com saúde, assistência social e todos os benefícios da Previdência Social. Todos. Então a conta é falaciosa. O governo diz que há um rombo, mas não apresenta os números da arrecadação. Você dá um exemplo, a atividade rural. A atividade rural, ano passado, custou 98 bilhões para a União, para o governo federal. Só que só com o COFINS, que é o tributo criado para sustentar a aposentadoria rural, arrecadou mais de 200 bilhões. E aqueles cálculos que ele faz, que há 2 anos atrás era X, agora é Y, depois vai ser Y mais Z, são falácias? São tudo falácias. O que ocorre é o seguinte, a Seguridade Social arrecadou ano passado quase 700 bilhões. Então é um montante de dinheiro gigantesco. Então isso chama a atenção do empresariado, porque o Estado está quebrado para fazer isso, mas o Itaú, a HSBC, o Bradesco, todos esses bancos privados que dia e noite estão fazendo reuniões com o governo, estão interessados nessa fatia. Qual é a idade média ideal para a aposentadoria de um trabalhador, na opinião das centrais sindicais? Hoje, o que já se mantém no Brasil. Por quê? Para você entender isso, você tem que analisar a expectativa de vida, a qualidade de vida, a qualidade dos serviços prestados. Então, hoje, o brasileiro, se você somar tudo que um brasileiro paga, contribui com a Previdência e depois debater isso da média que ele vai receber depois de aposentado, você vai ver que ele paga em valores absolutos muito mais do que ele vai receber depois. Muito mais. Se o governo federal tornasse optativo hoje a aposentadoria, olha, entra no regime geral de previdência quem quiser, era muito mais lucro financeiro para o trabalhador deixar de contribuir e nunca se aposentar, pegar esse dinheiro e investir em outra coisa. Você, como um rapaz jovem, qual é a sua expectativa de aposentadoria? Com quantos anos você vai adquirir a sua aposentadoria? Nas regras atuais, como eu pratico atividade de risco, atividade policial, eu iria me aposentar com 54 anos de idade. 54 anos, que não é uma idade muito baixa, se você entender que a expectativa de vida do policial no Brasil são 66 anos de idade. Então, o policial morre primeiro do que a grande maioria das outras profissões. Então, com essa regra do governo federal, por exemplo, em regra, o policial ele vai trabalhar até os 65 anos e morrer. Vocês não estão num grupo especial? Estamos no grupo especial até a alteração da lei, né? Estamos em negociação com o governo federal, brigando com isso, mas os policiais do Brasil entenderam que não vão sair da luta, mesmo que eles sejam retirados dessa reforma. A luta é do trabalhador, porque se nós vamos ser penalizados, mais ainda o trabalhador rural vai ser a empregada doméstica, o garçom, o enfermeiro, os profissionais hoje, os trabalhadores mais carentes do Brasil que vão ser mais penalizados. Então os policiais civis e federais vão continuar na luta, independente da gente ser retirado ou não desse pacote de mudanças. Vocês irem às ruas tem um efeito de visual, a população vê que vocês estão lutando, estão brigando. Isso é uma coisa. E a classe política, como é que vocês estão tratando esse assunto? Vocês estão pressionando, vocês estão dizendo queremos esse direito, não queremos que seja desse jeito, porque no Estado Democrático de Direito
O governante geralmente decide mais pelo que a população quer, é o estado de maioria. Como é que vocês estão agindo? Nós estamos, paralela à movimentação de rua, nós estamos fazendo reuniões com todos os parlamentares. Inclusive, iniciamos uma série agora de reuniões com os senadores acreanos. E o nosso discurso é muito simples. Estamos na democracia, como você bem colocou. Eles estão lá para fazer a vontade do povo. E a vontade do povo não está sendo atendida dentro dessas reformas. E estamos deixando bem claro, inclusive, que nós estamos denunciando para cada trabalhador acreano aqueles parlamentares que votaram em desacordo com o interesse do povo. Já ouviram algum não? Não. Eles não têm coragem de dizer não na frente da gente. Mas os deputados Jéssica Salles, Flaviano Melo e Alan Rick votaram na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, contra o interesse do povo. A gente espera, sinceramente, que o povo acreano não vote mais nesses 3 deputados e que eles não sejam reeleitos no pleito de 2018. E esse é nosso trabalho. A gente vai fazer o trabalho. Vocês têm duas brigas. Tem a reforma trabalhista e tem a reforma da Previdência. Vocês brigam contra essas duas reformas? E contra a terceirização também, que vai trazer mais precariedade ainda à relação dos trabalhos. Nenhuma dessas reformas traz benefício nenhum, inclusive nem para a economia. Vocês queriam o quê? Mais uma reforma política, uma reforma fiscal? Reforma política. Vocês preferiam isso? Combate à corrupção, a sonegação de impostos. A Previdência Social ela é superavitária, mesmo com a sonegação de impostos, que ano passado chegou a mais de 300 bilhões. Entendeu? Então o governo ele tem que focar nisso, a cobrar da grandes empresas, porque o trabalhador paga seus impostos. A gente diz, que a gente vive num país de corrupto, que o povo é corrupto, mas o trabalhador brasileiro acorda cedo todo dia, cumpre sua carga de horário, 44 horas semanais. Mas não pegaram o Dória acordou primeiro do que vocês. Fala ele, né? Paga seus impostos de dias que o trabalhador não tem como sonegar, porque o imposto do trabalhador é tirado da fonte. Entendeu? Então quem é corrupto nesse país não é a classe trabalhadora, é a classe política e a classe empresarial que sonega os impostos. Nosso tempo está estouradinho, mas tenho que te fazer 2 perguntinhas. A primeira, você disse que não tem uma politização nessa história toda. Mas se nessa futura eleição nós tivermos Lula e Bolsonaro, qual será a sua opção? Olha, como o voto é secreto e vou me abster dessa resposta, até porque, como eu sou representante sindical, eu não posso, a minha opinião pessoal não pode influenciar na atividade deles, né? Mas tem muita coisa até lá, a gente não sabe nem se eles serão candidatos, né? Muita coisa a segunda pergunta para a gente fechar. Como é que se sente o policial federal quando vê envolvidos na Lava Jato, comprovadamente por desvio de dinheiro, por recebimento de propina, sendo liberado pelo Supremo Tribunal Federal, quando na verdade já foi condenado, mas que tem meios de se ter uma prisão domiciliar e ter uma liberdade? O trabalho da Polícia Federal ela tem que ser extremamente técnica. Ela não pode ser deixar, o policial federal não pode ser deixado levar por emoções. A gente não condena ninguém, a gente apura fatos. A promotoria ou procuradoria vai acusar. A gente espera que a justiça acabe valorizando o nosso trabalho, dando andamento às nossas conclusões. A gente espera isso da justiça brasileira, né? Mas como a gente sabe, no Brasil, muitas instituições estão precisando de reformas. A gente está precisando de reformar as instituições e não a vida do trabalhador brasileiro. Né? Muito obrigado. Você já tem o início para ser um bom político, já está começando a se sair bem das pegadinhas. Bom, hoje eu sou sindicalista, né? Eu conversei com o Franklin Albuquerque, o presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, que fez parte do movimento que organizou a saída das pessoas às ruas para protestar contra as reformas do governo, da Previdência e das mudanças da lei trabalhista. Muito obrigado. Não deixem de assistir também aqui na C24 Horas o Gameleira Connection.